Bom, galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem, estejam estudando nesse período de quarentena. Tenham pegado firme aí. Realmente é um momento difícil, mas não pode deixar de pegar firme nos estudos. Agora é a hora, principalmente, para vocês terem uma disciplina de estudos, sempre parar, estudar, guardar aqueles minutos, aquela horinha para estudar as matérias e ter, como eu falei, principalmente disciplina nos estudos, no caso. Começando aqui nossa aula de hoje, é, dando uma recapitulada, até então a gente tinha visto uma parte mais inicial astronômica da geofísica, então a gente viu movimentos terrestres, translação, rotação, a gente viu as coordenadas ali, que também é uma questão mais espacial, não no termo astronômico, mas no termo espacial mesmo do lugar, de se achar no lugar, né? Quer dizer. E agora a gente vai entrar, a gente continua com a cartografia, mas a gente vai entrar de fato em mapas, que talvez aí é o principal estudo da geografia, né? Um dos principais estudos da geografia são os mapas. Então a gente vai começar a falar hoje sobre como interpretar mapas, que de início parece uma coisa meio boba, essa questão de interpretação de mapas, mas às vezes alguns tipos de mapas são mais complicados que outros para interpretar. Então é bom a gente ter um parâmetro, né, um estudo, para conseguir olhar de fato e interpretar o que um mapa propõe. São geralmente a gente pode colocar ilustrações, que geralmente caem em vestibulares, principalmente óbvio, né, na parte de geografia, às vezes pode até cair em história também, dependendo ali do contexto. Se for de uma pergunta bem interdisciplinar entre história e geografia, então pode sim cair em história, mapa, sociologia, por exemplo. Então, os mapas em si não se resguardam só na geografia, inclusive biologia mesmo. Aí que de fato eu dou aula, né, de biologia, que de fato eu estudo, também pode cair perguntas em vestibulares, em perguntas de biologia, relacionando mapas, etc. Então, o mapa em si é um método, né, bem utilizado em vários e vários temas. Então, assim, em vestibulares, repetindo, pode cair em muitas disciplinas, assim. Então, é sempre bom conseguir ali os conceitos de mapas em si. Então é o que eu falei, hoje a gente vai começar a ver mapas, a gente também vai ver escalas e que também é cai muito em vestibulares assim. Geralmente o Nesp gosta muito de cair escalas geográficas, né? Mas tudo relacionado a isso, a mapas, ok? Vamos lá, vamos começar então. E a gente começa pelos dois tipos de mapas que existem, vamos dizer assim. Então, para começar a falar de mapa, é interessante a gente falar do quê? Dos tipos que existem, né, de mapa. Então, o primeiro ponto, talvez a gente pode citar inclusive assim, quando o homem começou a fazer mapa, ele começou a fazer com esse propósito, é o que a gente chama de cartografia sistemática. O que é utilizada a cartografia sistemática? Lembrando sempre, cartografia sempre está relacionada com questões, vem ali do estudo de cartas, né? O que é cartas? Cartas é mapas, de fato. Então sempre vai ser cartografia, tudo relacionado às cartas, que é os mapas no caso. Então voltando aqui, o que é a cartografia sistemática, né? A gente pode ser a primordial no estudo de cartografia. É o mapa que vai representar o maior feição, como até coloquei ali no slide, a superfície terrestre. Então, o propósito da cartografia sistemática é representar com maior fidelidade aquela área. Então, por exemplo, eu vou fazer um mapa de Bauru, sobre o território de Bauru, o limite da cidade de Bauru. Então,
Eu utilizando a cartografia sistemática, vai ser para quê? Para ficar cada vez mais um grau de fidelidade, fiel, acho que a palavra é essa, fiel ao que de fato é o que eu quero representar. Então, de fato, é o que? É o território de Bauru. Então, eu vou representar estradas, ruas, é, relevos, picos, etc. Até mesmo áreas mais vegetais, áreas vegetais que eu falo áreas rurais, vamos dizer assim. Áreas rurais, áreas urbanas, no caso. Mas tudo com o quê? Um muito grau de fidelidade. Aí, legal? Ok? Como eu coloquei ali também, localização precisa, então também retornando isso que eu falei, então na cartografia sistemática, lógico que nunca vai ser preciso um mapa. Isso a gente vai começar a estudar mapas, projeções cartográficas. Já quero colocar isso para vocês. Nunca um mapa vai ser exatamente igual. Nunca. Mas, retornando, a cartografia sistemática, ela vai chegar ao mais fiel possível da realidade. Então, você vai colocar ali no seu papel, o mapa, é, o mais real preciso que for a realidade do lugar, ok? E geralmente esses mapas sistemáticos, até atualmente, e atualmente eu falo por quê? Porque antigamente, quando o homem, né, ele não tinha tanta tecnologia, o que ele fazia? Ele fazia mapas, etc., mas por olhar o lugar. Então, por exemplo, ele ia fazer um mapa de uma determinada região. Então, ele ia observar, a olho nu mesmo. Então, ele ia observar a si mesmo, assim, a si próprio ele ia observar. E a partir dali, ele ia construir o seu mapa sistemático. Isso tudo ele observando ali o lugar. Medições, também, tudo medições manuais. Então ele não tinha o aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia para fazer tanto a observação quanto a medição do lugar que ele queria fazer o mapa. Então tudo isso era o quê? Tudo manual, tudo visual. Então ele não tinha essa tecnologia. Isso eu falo bem antigamente, sim. Bem antigamente não, mas sei lá, se pegar as primeiras tecnologias há mais de 100 anos, vamos dizer assim. Só que atualmente a gente tem tecnologias, inclusive tecnologias que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, que deixou de fazer esses mapas sistemáticos, deixou o quê? Deixou o homem não precisa mais observar manualmente, propriamente ele, e ele tem hoje mecanismos, ferramentas, tecnologias para que ele possa, por meio dessas tecnologias, conseguir fabricar esses mapas sistemáticos. Como é o caso ali que eu coloquei, ó, a aerofotogrametria, os satélites e também os radares. Então, a gente vai estudar mais a fundo, mais à frente, mas os satélites mesmo são projeções que se tem, que a gente tem do lugar, do espaço. Então, os satélites ficam orbitando a órbita terrestre, né, um satélite artificial, e dali ele fica captando as imagens da Terra. Então, por exemplo, se você quer fazer um mapa do território, sei lá, de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, você pega esse radar, esse satélite, perdão, esse satélite começa a tirar fotos desse lugar. Então, hoje em dia, é muito mais preciso se fazer essa cartografia sistemática, no caso, do que antigamente. Também tem a aerofotogrametria, que aí é meio que um aviãozinho que vai tirando fotos, e o radar. E o radar também, o radar por ondas sonoras. Mas eu vou explicar tudo para vocês umas aulas posteriores, que a gente vai falar dessas tecnologias que hoje em dia se utiliza para fabricar esses mapas. São muito mais precisos hoje em dia. Então eu vou explicar detalhadamente todo esse passo. Mas o que eu quero
pontuar para vocês em questão disso? Que antigamente se fazia esses mapas se olhando, manual, pessoalmente, vamos dizer assim, e hoje em dia tem tecnologias próprias para se fazer esse processo, sem precisar você ir para, sei lá, para um pico e observar aquele lugar que você quer fazer um mapa. Então já tem essas tecnologias. A cartografia temática também é bem interessante. O que ela representa? Como o próprio nome já diz, ela vai ser a representação por meio de um mapa também. E o curioso é o que? A cartografia temática ela vai utilizar do mapa sistêmico. Então, a cartografia sistêmica ela faz o mapa ali todo detalhado, mais fiel possível. E a cartografia temática ela vai utilizar desse mapa para fazer o seu propósito, no caso. Então, o que ele vai representar? Até eu coloquei ali ó, como conceito. Ele vai representar dados de um determinado tema que ele quer mostrar para a gente. Então, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo. Vegetação. Até tem um próximo aqui que eu vou mostrar. A vegetação brasileira. A vegetação brasileira, aqueles mapas que a gente vê, por exemplo, vegetação amazônica, vegetação do Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, no Nordeste brasileiro. Aquilo é um mapa temático. Então, eles pegaram um mapa sistêmico, que já era pré-definido, vamos dizer assim, e por meio de um tema escolhido pelo autor, vamos colocar assim, ele joga no mapa, que no caso nesse que eu citei é vegetação. Tem vários temas de mapas, então vários assim, tem vegetação, clima, minérios de ferro, então assim, tem vários mapas. E a diferença do mapa sistêmico para o mapa temático é qual? Enquanto o sistema que tem que ter uma precisão, a busca dele é em si a precisão, é ser cada vez mais fiel à precisão de contorno de regiões, de estados, rodovias, estradas, questões de altitude, etc. A cartografia temática ele não pega tanta importância, até coloquei ali no slide, tanta importância a precisão do mapa. Então ele não liga muito se, por exemplo, um estado vai ter uma diferença, uma pequena diferença de tamanho, por exemplo. Ele não pega tantas questões de, por exemplo, de local, não quer uma precisão exata daquilo. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar questões do tema que ele propôs. Um tema determinado que ele propôs. Sei lá, outro exemplo aqui. Quantidade de chuva que cai em regiões brasileiras. Então, o que ele vai querer mostrar? Na região norte, chove mais. Na região nordeste, chove menos. E tudo isso que representando por meio desse mapa, geralmente são questões, modos representativos gráficos, visuais, para a gente conseguir entender o tema que ele está ali colocando em pauta no caso. Então tem essa diferença temática e sistemática. Em vestibulares cai muito, 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 muito cartografia temática. É o que cai mais. Interpretar mapas, questões de, como acabei de falar, de chuvas, calor não, né? Clima, questões de vegetação, relevo também cai muito. Então, assim, cai muito em vestibulares questões, mapas de fato, temáticos. Sim, sistemáticos cai também, mas em menores quantidades. Pode ser um tema mais pontual, mas o temático cai muito, muito, muito. Então é interessante a gente entender essa questão da diferença dos dois, ok? Aí a gente tem aqui, ó, como eu representei. Vou até puxar aqui, ó, para vocês dar uma olharem melhor. Então, ali tem
com um mapa temático, no caso, na esquerda, né? Mapa do Brasil. E no lado direito do vídeo tem um mapa sistemático. A diferença, como vocês estão vendo, o temático, qual que é o tema desse mapa? Vegetação. Não sei se vai dar para olhar por questões que está muito pequeno, etc. Mas é um mapa de vegetação. Então, por exemplo, ele mostra lá a parte verde, ali a verde mais viva, vamos colocar assim, é a vegetação amazônica. A parte meio vermelha ali, ó, no Nordeste, é a Caatinga. A amarela ali é a parte do Cerrado brasileiro. A roxa ali no biquinho ali, ó, tá vendo a roxa? Ali no Mato Grosso ali, é o Pantanal. Então tudo isso aí é um tema. Qual que é o tema? Vegetação. Então esse é o tema desse mapa. Vocês podem ver que não tem ali ele não guarda muito precisão da área. Então ele não quer muito saber assim, a Amazônia termina aqui e termina lá. Não. Ele quer apenas representar que a região norte tem uma grande quantidade de vegetação, a maior quantidade, é lógico, de vegetação amazônica. Então não tem aquela fidelidade em precisão. Já o da direita, que é o sistemático ali, ó, ele pega o quê? Ele é um mapa da França, território francês. Ele foi feito por radar. Repito, a gente vai falar dessas tecnologias em aulas posteriores. Mas o radar, ele, como que consegue, né, captar fazer um mapa, vamos colocar assim? Ele emite ondas sonoras e a partir dali a gente consegue observar o território do lugar. Então, por exemplo, um desses modos que o radar consegue, a gente consegue detectar relevos. Então, por exemplo, nesse território francês ali, ó, essa parte mais branca que a gente percebe que está ondulado, a gente percebe que está mais alto, é o quê? São os Alpes. Já ouviram falar dos Alpes suíços, os Alpes franceses? Essa parte meio em cinza ali, ó, que tem essas claramente dá para notar que está mais alto que as outras partes do mapa. É os Alpes suíços, Alpes franceses. Então, com isso a gente vê que no mapa aqui da direita tem muito mais riqueza de detalhes, de fidelidade de territórios do que o mapa temático. Então vocês conseguem observar isso que o da França aqui, ó, tem muito mais riquezas de detalhes, de minuosidades territoriais, relevo, até a gente consegue observar cursos de rios e etc. Do que o mapa temático. Então é nesse sentido essa diferença de mapas de fato. Como eu falei, em vestibulares cai mais o temático. O sistemático é muito difícil cair, dependendo ali do tema. O sistemático cai muito assim, porque tem muito tema mapas. Tem como esse vegetação, pobreza, questões de fome no mundo, saneamento básico. Então você pode jogar N números de temas no mapa. Então até por isso que cai muito mais em vestibulares mapas temáticos do que sistemáticos. Ok? Deixa eu continuar aqui. Bom, e entrando então agora de fato em mapas, como eu falei, é interessante a gente conseguir saber, né? Por mais que pareça fácil saber ler um mapa, às vezes é meio complicadinho alguns elementos do mapa, porque todos interligados um ao outro. Então, um pontinho que a gente deixa passar de um elemento que a gente não consegue entender, pode fazer uma total diferença nessa leitura desse mapa, no caso. Então, olha, de fato, aqui é uns elementos que tecnicamente vão ter em todos os mapas. Todos os mapas, assim, fiéis, assim, bem técnicos, vão ter esses elementos. Alguns pode ser que tenha faltando um ou dois, mas no geral todos vão ter esses elementos, que são quem? O título,
Então, assim, o título é o que vai dar o tema no mapa, e principalmente o mapa temático. Então, assim, no mapa temático, principalmente, vai ter um tema. Esse daqui mesmo, ó. Esse daqui mesmo que eu coloquei é alfabetização em 2006. Então, o que ele quer representar? A alfabetização, provavelmente deve ter ocorrido um censo, né? A alfabetização em 2006 da população brasileira, dividido por regiões. Então, toda a área brasileira ali, ó, ele quer mostrar o nível, provavelmente, de alfabetização. Ok? Então, esse é o tema, é o título, né? É o título desse mapa. A legenda. A legenda que é que é o que está ali na parte inferior esquerda do mapa. É o que também vai dar, se a gente tem um tema, a gente precisa saber os pontos e saber ler esse mapa, no caso. Então é a legenda que vai dar esses mecanismos para a gente conseguir interpretar esse mapa. No caso desse mapa, a gente vê claramente que é um mapa de cor. O que seria um mapa de cor? É um mapa temático que ele vai usar diferentes tonalidades de cor para representar o que ele quer. Esse, por exemplo, as cores mais fortes são os lugares onde tem maior alfabetização. São os lugares onde tem maior alfabetização. Então a gente percebe, por exemplo, que a região sudeste, a região sudeste, centro-oeste, ela tem um maior grau de alfabetização. Enquanto as regiões mais acima do nordeste, o norte, um trechinho ali acima de Minas Gerais, ali, ó, pegar a região norte de Minas Gerais, já tem uma baixa alfabetização. Então, esse é o ponto que mostra uma legenda. Uma legenda. Então, vocês veem ali, ó, que tem a tonalidade, a cor mais clara e a cor mais escura, de fato. E ele quer mostrar isso. Você pode ter vários tipos de legenda. A gente pode ter vários tipos de legenda. Tem alfabetização, mas está pequenininha aqui para mim. Tá bem pequenininha aqui para mim, então pode ser que eu tenha que a interpretação não tenha sido mais alfabetização assim. Tá bem pequenininha assim a legenda, mas vocês com a tela maior vocês vão conseguir enxergar o que eu tô vendo aqui. Espera. Mas é isso mesmo, alfabetização. Mas voltando, a questão da legenda é o que? É isso, então mostrar o que ele quer representar. Pode ser também, muitas das vezes, que a legenda tenha questões representativas. Não sei se vocês já viram em livros didáticos, literaturas, legendas com quadradinhos, triangulinhos. Por exemplo, cai muito esse tipo de legenda em recursos minerais. Por exemplo, eles representam quadradinhos, sei lá, ferro, bolinhas, ouro, triângulos, cobre. Então aí eles fazem o quê? Eles vão jogar no mapa, por exemplo, vou pegar aqui o Brasil, essas representações geométricas, então os quadradinhos, que são os ferros, os lugares no Brasil que vai ter presença de ferro. A bolinha, que eu falei o que? Eu falei ouro, né? Ouro. Vão jogar no Brasil as bolinhas, essas representações geométricas, no caso, né? Aonde que tem no Brasil o ouro. Então também vocês podem encontrar esse tipo de fato de representação em legenda. Então também tem vários tipos. É bom vocês observarem alguns tipos de legenda, que é bem interessante. Voltando, escala. Escala a gente vai falar já já. O que é a escala? A escala é a representação entre a questão do mapa em si e a relação entre de fato real. Então a gente tem, por exemplo, o Brasil tem quilômetros de extensão. Como que a gente conseguiu reduzir e ficar proporcional essa relação do tamanho real do Brasil e colocar num quadradinho aqui, ó, numa folha? Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem que reduzir o tamanho dele para não ficar desproporcional. E a escala mostra isso. A gente vai ver já já, deixa até um asterisco ali,
porque a gente vai ver já já, eu vou explicar mais a fundo isso. Mas essa relação entre tamanho real e o tamanho representado na folha, no caso. Ok? Orientação. É o que está escrito ali, ó, posição geográfica. A orientação, geralmente, ela vai ser representada ou por uma roda dos ventos, que é aquela que todo mundo conhece, que é aquela roda com um monte de ponta, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, ou vai ser representado por essa ilustração, vamos colocar assim, ou por apenas uma seta. Esse mapa que eu coloquei aqui, ó, ele está representado só por uma seta. Olha, ó, está circulado, posição geográfica. Ele é uma seta que aponta para cima, aponta para o norte. Quase 100% dos mapas, quando não tem uma rosa dos ventos, ele vai apontar para cima. Sempre vai apontar para o norte. Você vai ter essa única setinha para cima, que é o que? Uma orientação. Então, orientando que para cima é a região norte. Quase sempre os mapas vão estar nessa posição. Então, sempre o norte do hemisfério norte vai estar acima e o hemisfério sul vai estar embaixo. Pode ser que ocorra alguma questão interpretativa. Você tem uma questão mais filosófica, mais geopolítica, que aí pode ser que eles invertam o mapa. Pode ser que eles invertam o mapa. Mas quase sempre vai estar região norte acima e região sul abaixo. Ok? As coordenadas que a gente já falou na última aula. As coordenadas geográficas, meridianos, paralelos, etc. Que no mapa aqui ó, é representado por essas linhas azulzinhas. Ó. Lembrando, recapitulando. Meridianos, horizontal, aqui ó. Sempre vai ter os meridianos. Paralelos, vertical. Então assim, ó, os paralelos saem a partir da linha do Equador. Os meridianos a partir da linha do meridiano de Greenwich. Então lembrando sempre, aqui nesse mapa, ó, meridianos estão assim, paralelos estão assim. Okay? Então também sempre, alguns mapas não vão ter, mas mapas mais técnicos sempre vão ter. E o tipo de projeção. Projeção também é um assunto que a gente vai falar nas próximas aulas. Acredito eu que na próxima aula a gente comece a falar sobre projeções. A gente tem vários tipos de projeções. Então a gente tem projeção cônica, a gente tem projeção cilíndrica, a gente tem projeção azimutal. São vários tipos de projeções. O mapa sempre ele vai mostrar qual que é aquele tipo de projeção. Então assim, ele também vai mostrar isso. Nessa questão, muitos não mostram. Assim, são poucos o que mostram o tipo de projeção. Assim, a maioria não mostra. Mas assim, alguns vão mostrar. Então também é bom que é um elemento de mapa. É um elemento de mapa. O mapa pode conter aquela informação. Mas assim, talvez é o elemento que mais falte nos mapas. Acho que esse é o contexto. Mais falte nos mapas, o tipo de elemento, é esse tipo de projeções assinalar qual que é o tipo. Então, mas assim, contextualmente é para ter. É para ter. Ok? E aí a gente entra em escala. Escala, assim, eu já vou pontuar para vocês que talvez é uma das partes da geografia que é mais matemática. A gente vai estudar um pouquinho mais de questões de mudança de medidas, tem uma formulinha ali, uma questão mais matemática. Talvez uma das poucas questões matemáticas assim da geografia básica, vamos colocar assim. E outra coisa, treinem bastante. As escalas, como é uma questão mais matemática, tem que pegar muito a questão ali da fórmula, do contexto. Então, treine bastante essa questão matemática, que é muito importante, ok? Mas, de fato, o que é uma escala? Como eu coloquei aqui como conceito, a escala vai ser a relação entre o tamanho real do lugar e o tamanho que você colocar no planisfério. Então, vamos lá, vou pegar como exemplo. Bauru. Bauru tem 400 mil habitantes, então o território de Bauru é bem grande. Não vou saber aqui em números exatos qual que é o tamanho dele, mas é um tamanho relativamente grande. Como que você faz para
pegar esse tamanho enorme de Bauru e fazer um mapa numa folhinha A4. Aqui não é uma folha A4, não, uma folha de caderno. Mas vamos pegar como exemplo, uma folhinha A4. Como que você consegue pegar o tamanho de Bauru, enorme, sei lá, caberia, sei lá, 40 campos de futebol, não sei, dos 300 campos de futebol. Como que você pega o tamanho do território de Bauru e coloca numa folhinha, sendo ele ficar proporcional? Então, como você pega o tamanho certinho, ali o contorno do território, e joga num planisfério, como é chamado, uma coisa plana, assim, ó. A gente pega todo o território e coloca aqui. É essa relação. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que reduzir o tamanho de Bauru, você vai ter que reduzir esse tamanho para colocar aqui. Só que tem que ser proporcional isso. Não pode ser tipo, vou reduzir de qualquer forma. Não, tem que ser proporcional. Porque senão o seu mapa, a sua representação do lugar fica completamente errado. Então precisa ser proporcional. Então a gente vai precisar reduzir gradativamente esse mapa por meio de vias matemáticas. Então lembrando sempre, uma escala vai ser a relação do tamanho real do lugar, você pegou o mapa, com o tamanho que você está representando no papel. Então vai ser esse. Esse é uma escala. Esse é o conceito de uma escala. Ok? Vai ficar mais claro agora, eu vou mostrar para vocês. Ó. Que a gente tem tipos de escalas. Então, basicamente, a gente vai ter 3 tipos de escalas em mapas em si. A primeira é a escala gráfica. O que a escala gráfica vai mostrar? Então, aqui, ó, tem esses 2 tipos. Tem esse que é meio que uma bandeirinha, né, quadriculada. E tem essa que é meio que uma sequência, né, de pequenos trechinhos, vamos colocar assim. Então, por exemplo, ó, se vocês encontrarem esse tipo de escala gráfica no mapa, o que ele quer representar? Ele quer representar que a cada 1 centímetro, então 1 centímetro é esse trechinho aqui, ó. Deixa eu... Aqui. A cada 1 centímetro desse mapa que a gente tem, equivalem a 50 metros. Logicamente, isso aqui é uma questão, é uma escala hipotética. Aí se você pegar aqui o mapa, tem um mapa, pega a régua, mede aqui, ó, 1 centímetro no mapa. O que vai ser realmente, no real, esse mapa? Vai ser 50 metros. Então, a cada 1 centímetro no mapa, realmente tem 50 metros. Ou seja, esse mapa foi reduzido 50 vezes para chegar a 1 centímetro. Entendeu? Na questão de baixo é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O mesmo 1 centímetro vai ter 50 metros. Então essa relação entre a questão do papel aqui, a relação entre o real, que é o território em si, que você quer representar, com o mapa, com a relação do mapa. Então essa é a relação de uma escala. Essa daqui fica um pouco mais clara, mas é a mesma situação, exatamente a mesma situação. É uma escala numérica. Como eu falei, um tipo de escala. Esse é um segundo tipo de escala. O que ele quer mostrar? Uma escala numérica vai ser 1 dividido, no caso, né, por um número muito maior. Então, por exemplo, nesse caso, está 1 por 50 mil. Está 1 por 50 mil. Como está bem didático essa imagem, olha, o 1 é a área do mapa. É exatamente o que eu falei. Então, aqui, ó, você pegar o mapa, pegar uma régua. Tem um mapa aqui, vou desenhar um mapinha aqui, ó. Dá pra ver, né? Ó. Tem um mapinha aqui, quadrado. País quadrado que eu desenhei aqui. Se a gente pegar uma régua e medir aqui o território desse mapa, vai ser 1 centímetro. Mede lá, pega 1 centímetro. 1 centímetro do mapa. A área real desse mapa é o quê? Esse 1 centímetro? 50 mil. No caso de 50 mil, é centímetros.
Então vamos lá, ó. A gente tinha realmente no território 50.000 centímetros, 50.000 centímetros, e para você colocar isso no papel, você teve que reduzir esse tamanho, porque não dá para colocar 50.000 centímetros no papel, né? Concordo? Não dá para colocar. Então você tem que fazer o quê? Você tem que reduzir isso por meio da escala, por meio de questões matemáticas, para quê? Para que caiba no papel aquele mapa. Vou pegar como exemplo uma situação aqui. Uma praça. Pensam aí na praça, uma praça perto da casa de vocês. Uma praça geralmente vai ter em média, se vai depender da praça, né? Mas aí uns 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Então você medir, pegar ele medir, vai ter uns 100 metros quadrados. Metros quadrados. Deixa claro isso. Como que você faz para colocar num papel aqui lá? A planta, por exemplo. Já ouviu falar de planta? Quem quer ser engenheiro, civil, arquiteto, eles vão ter que fazer planta de lugares, de casas, condomínios, praças, etc. Eu lembro que tem muita gente que quer fazer arquitetura aí, hein? Então vocês vão ter que fazer plantas. Então como que você pega uma praça, por exemplo, que vai medir 100 metros quadrados e joga num papel A4? Como que você faz isso? Você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai reduzir proporcionalmente aquele tamanho da praça até que fique do tamanho que caiba no papel. Você vai ter que reduzir muito aquele lugar, mas aí você coloca no papel. E aí a escala serve para quê? Para mostrar que a cada 1 centímetro que você reduziu, na praça real que você reduziu, vai ter, sei lá, 100.000 centímetros. Sei lá, vamos exemplificar aqui. Sei lá, tem 100 metros, faz 100 metros quadrados. Você vai ter que representar que a cada 1 centímetro no mapa, na praça que você reduziu, vai ter, sei lá, 2 metros. Entendeu? Então essa relação, esse tamanho que você colocou no papel, no mapa, e a relação real. A relação real do território que você quer fazer um mapa. Ok? Beleza? Tem um outro tipo de escala também, que é a escala equivalente. A escala equivalente ela é bem clara, vamos colocar assim. Porque ela mostra ali, ela mostra 1 centímetro igual a 1 quilômetro. Então aqui, ó, repetindo, voltando de novo, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. No mapa, se pegar uma régua lá e medir aqui 1 centímetro, no mapa equivalente, esse 1 centímetro realmente, se pegar lá e for real, vai ter quanto? 1 quilômetro. Vamos pegar de novo. Não vou pegar a praça agora. Mas vamos lá, vamos hipoteticamente, vai. Uma praça de novo. Não existe, eu acho que uma praça de 1 quilômetro. Mas vamos pegar a praça de novo. Se você aqui fez o mapa da praça, se você medir aqui 1 centímetro da praça, vai ter quanto realmente? 1 quilômetro. Então a praça lá real que você fez o mapa vai ter 1 quilômetro. No mapa vai ter 1 centímetro. Você teve que reduzir essa praça. Então você reduziu a cada 1 centímetro, a cada 1 quilômetro, né? Você colocou em 1 centímetro. Ok? Isso fica muito mais. A gente já vai fazendo uns exercícios. Fica muito mais claro isso fazendo exercício. Ok? Que é o próximo slide. Antes da gente fazer um exercício de fixação, vou abrir um parênteses aqui. Às vezes vocês até já viram isso ou vão ver em matemática. Matemática, acho que até física mesmo. Cai isso. Por ter esse conversor de medidas, né? Tem bastante questões de medidas, etc. Mas essa questão de converter medidas. Escala, cai muito exercício. Quase todos os exercícios que caem em vestibulares tem que se converter medidas. Nunca vai dar o número exato. Você sempre vai ter que fazer reduções de converter medidas. Eu dou um exemplo. E como que é uma conversão de medida? Essa imagem é muito boa. É muito boa. Por quê? Ó?
Por exemplo, 1 quilômetro. Então você tem lá, você fez um exercício, etc e tal, e deu 1 quilômetro o seu exercício, ok? Só que o exercício está pedindo em centímetros. O exercício está pedindo em centímetros. O que você vai fazer? Se o exercício, se o seu resultado deu lá 1, deu 1 seu resultado. Só que as alternativas só tem números grandes. Está pedindo em centímetro. O que você vai fazer? Você vai fazer a conversão de medidas. Como que se faz? Quando você quer partir do número, uma medida maior para uma medida uma medida menor, você vai multiplicar cada casa. Então, por exemplo, lá, 1 quilômetro. Cada casa que vocês estão vendo ali, ó, vocês vão multiplicar por 10. Então, ó, 1 quilômetro. 1 vezes 10, 10. Então, o onômetro ali vai dar 10. Depois vocês vão multiplicar o onômetro por mais 10. 100. Por mais 10. Sempre multiplicar cada mudança de casa por 10. 1000 metros. Olha lá. Então, 1 quilômetro, olha lá. Como ficar claro isso. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros tem 1 quilômetro. Entenderam? Vocês vão multiplicar, mais uma vez, por 10. Sempre o número da resposta. Então, por exemplo, vocês vão multiplicar aqui, ó. 1 por 10. Depois 10 por 10. 100 por 10. 1000 por 10. Depois, por mais, o 1000 por mais 10 vai dar 10.000. E aqui, ó, se a pergunta, o proposto fosse achar em centímetros, vocês ficariam aqui, ó. Então, lá, vocês acharam, fiz as contas lá, deu 1 quilômetro. Só que a resposta só tem centímetro. O que eu vou fazer? Você vai fazer essa conversão. Então, no caso aqui, ó, sei de quilômetros para centímetros, você vai ter que fazer 5 vezes por 10, que é o número de casas. E aqui só para terminar nessa conversão, que é os milímetros, né? Que você também vai ter que multiplicar por 10, ok? E aí você pode também ter o oposto também. Que aí você vai fazer a fórmula diferente. Se você achar os centímetros e quiser ir para quilômetros, você vai fazer o quê? Você vai dividir. Então aqui, ó, achou 100.000 centímetros. O que você vai fazer? Você vai dividir sempre por 10. Então lá, por 10, por 10, 10 de novo, 10 dividido por 10, 1. Então essa conversão de medidas é bem importante na escala. É muito importante na escala. Ok? Vamos prosseguir. E aí tem um exercício aqui, um exercício de fixação que é muito bom. E já mostrando a fórmula para a gente entender escala. A forma para calcular a escala real é essa daqui, ó. É Dzão igual Ezão vezes Dzinho. O que cada letra dessa tá significando nessa forma? Dzão, tamanho real, então tamanho exato do território. Lá, vamos pegar de novo. A praça. É o tamanho da praça. É exatamente o tamanho da praça. Ok? O E é o tamanho da escala. Então a escala vai ter um número lá. Esse E é o tamanho da escala. E o Dzinho é o tamanho do mapa. Então aqui, ó. Você vai ter um mapa aqui. Tem um mapa. Esse tamanhozinho é o tamanho do mapa. Ok? Então lá, aí tem um exercício lá. Portanto, em um mapa de escala de 1 por 200 mil, o que esse 1 por 200 mil quer dizer? Então, a cada 1 centímetro é equivalente a 200 mil centímetros. Então, 1 centímetro no mapa, ele quer dizer o quê? 200 mil centímetros no real. Ok? Se a distância em linha reta, em linha reta entre dois pontos é de 20 centímetros, pode ser medida com a régua que eu falei. Então, você pegar uma régua e medir lá, ó, vai variar 20 centímetros.
Qual é a distância real entre esses dois pontos? Deixa eu ver se já tem aqui. Tem. Então, ó, por exemplo, Dzão. Dzão que a gente quer encontrar, que é a distância real. Que a gente quer encontrar nisso a distância real. O que a gente vai fazer? Exão, escala. Escala 200 mil. O 200 mil ali, ó. Então, 200 mil vezes o 20. Que é o número que ele colocou. Ele quer achar um trecho, um ponto, de 20 centímetros. Ele coloca, se a distância em linha reta entre dois pontos é de 20 centímetros, ele quer achar esse 20 centímetros. O que a gente vai fazer? Então, a gente faz isso. Dzão é igual, né? O que a gente quer encontrar na fórmula. O 200 mil, que é a escala representativa, mais o quanto a gente quer achar, que é os 20 centímetros. E você vai fazer a conta de vezes, né, no caso, vai dar 4 milhões de centímetros. Lembrando que o 200 mil é em centímetros. Lembrando disso. O que eu falei? E agora? 4 milhões de centímetros. O que eu vou fazer? Caiu uma pergunta lá, só tem resposta em quilômetros. O que eu vou fazer? Você vai converter de centímetros para quilômetros, você vai dividir. Você vai dividir. Dividir quantas vezes? 5 vezes, que é o número de casas até quilômetros. Ok? Então você vai fazer esse processo. Repetindo. O que a gente quer achar? Distância real. A fórmula. Exão vezes izinho. Exão vezes desinho. O exão é a escala. Escala é 1 por 200 mil. Então é 200 mil. O desinho é a distância no mapa que ele deu. Ele quer saber 20 centímetros. Você vai fazer o quê? 200 mil vezes 20. Ok? E aí você achou o resultado, né? Que é 4 milhões. E aí a gente converte. Ok? Podem perguntar o oposto também. E coloca para saber a distância no mapa. Então ele está pedindo a distância no mapa. A gente tem a distância real, a gente tem a escala, só que a gente quer saber a distância no mapa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra fórmula. Que aí, ao contrário de vezes, a gente vai dividir. Então, olha, é Dzinho, que é o que a gente quer encontrar, igual a Dzão, que é o tamanho real, pela escala. Que no caso é a divisão, vai fazer a divisão. Então lá, como que vai ficar lá? Dzinho igual a 4 milhões, 4 milhões, dividido por 200 mil, que é a escala. 4 milhões é a distância, a gente achou lá, lembra que a gente achou no exercício anterior. O 200 é a escala, que a gente já tinha, essa escala de 200 mil centímetros. E aí se encontra o resultado, que é 20 centímetros. Que é o início lá. Simplesmente a gente fez um exercício de volta. Então, é praticamente uma fórmula real, né? Para saber que estava exato nossa conta, de fato. Então, esse é o processo. Simplesmente isso. Eu vou... Alguns slides à frente, a gente vai ter alguns exercícios que vai ficar um pouco mais claro esse contexto de escala e da forma que cai nos vestibulares. Também é bem interessante. Um outro ponto das escalas é a grandeza de escalas. O que é isso? Grandeza de escalas. É o tipo de escala. Então a gente vai ter escala grande, escala média e escala pequena. Muitos livros, literaturas, eles desconsideram a escala média. Geralmente eles vão pegar só a escala grande e a escala pequena. Eles não consideram a escala média. Mas eu peguei aqui por alívio de cargo, né? Vamos dizer assim. E tecnicamente, essas grandezas de escala elas são inversamente proporcionais. Por que é isso? Então, ó, o que é uma escala grande? Uma escala grande, ela vai pegar uma área menor, uma área menorzinha. Então, por exemplo,
dar aqui um exemplo. Vou pegar aquele exemplo que eu estou falando a aula inteira. A praça. A praça é uma área menor. Você quer fazer um mapa daquela praça? Uma área menor. Até porque ó, a escala dele é até, na verdade, de 1 para 25 mil centímetros. O que é 1 por 25 mil centímetros? É o centímetros no caso. Então, a cada 1 centímetro no mapa, a gente diminuiu 25 vezes, 25 mil centímetros. Entendeu? Então, até aí. Então, é uma escala muito pequena. Muito pequena. Então, como eu coloquei ali, ele vai ser plantas. Então, plantas de casa, bairros, mesmo assim, bairros, praças, lugares bem pequenos. Qual que é a, a, a característica desse tipo de escala grande em área menor? Você vai ter uma riqueza de detalhes maiores. Você vai ter uma riqueza de detalhes maiores. Então, numa escala dessa, você vai ter mostrando ruas. Então, por exemplo, a gente pega uma praça, você vai conseguir detalhar ruas, canteiros ali de plantas, de sei lá, de bancos, de áreas de lazer, etc. Você vai ter uma riqueza de detalhes maior. Então tem que deixar bem claro, escala grande é áreas menores, geralmente plantas de bairros, casas, mas com uma riqueza de detalhes. Ok? A escala média vai ser, como o próprio nome já diz, né, a intermediária entre a escala pequena e a escala grande. Vai ser uma área média, então geralmente é mapas de municípios, mapas topográficos. Mapas topográficos são mapas de regiões. Então, por exemplo, regiões com relevos, altitudes, picos, etc. Isso são mapas topográficos de regiões. Mas pode ser também, sei lá, áreas rurais, pode ser também áreas de sei lá, sítios, fazendas muito grandes. Também você pode fazer escalas médias. E ele vai ficar ali, ó, entre até a questão numérica, ali, ó, vai de 1 por 25 mil centímetros até 1 por 250 mil centímetros. Então vai ter essa faixa de relação na escala média. Ela já deixa de ter riqueza de detalhes, não vai ter tanta riqueza de detalhes assim. Então é muito menos que a escala grande, né? Mas fica ali na média, no meio, né? Obviamente, entre os dois tipos de escalas mais falados, vamos colocar assim. E por último, a escala pequena. A escala pequena vai ser uma área muito maior. Então, como eu coloquei ali, ó, ser mapas de estados, países, continentes, ou até mesmo mapa mundi mesmo, do mundo inteiro, vai ser em escala pequena. É acima de 1 por 250 mil centímetros. Tem mapas que chegam a ser 1 por 5 milhões de centímetros. Então, você imagina, pegaram 5 milhões de centímetros do que era real, na área real do lugar, e reduziram esses 5 milhões de centímetros para 1 centímetro no mapa. Então, cada centímetro desse mapa vai ter 5 milhões de centímetros no real, no território real. Então, mapas mundi são nessa faixa de escala. Mas como eu coloquei, pode ser em estados, países, continentes, então também pode ser nesse contexto. E, como que já falei, a área é maior, né? Então vai ser uma área maior nesses lugares. E vai ter pouca detalhes. Então não vai ter tanto detalhes, tanta riqueza de detalhes como as outras. Principalmente a escala grande. Então a riqueza de detalhes vai ser mínima, assim. Muito que vai mostrar vai ser áreas de países, áreas de territórios. Mas vai ser muito pequena, assim, a riqueza de detalhes. Assim. Não vai ter praticamente nada, assim, no mapa. Vai ser mais questões de mostrar territórios mesmo. Então, territórios de cidades, territórios de países, continentes, etc. Não vai ter tanta riqueza como principalmente a escala grande tem. Que aí, como eu falei, repetindo, escala grande, área menor, vai mostrar o quê? Vai mostrar ruas, vai mostrar praças,
vai mostrar áreas de lazer, por exemplo. Então a riqueza é maior no caso de detalhes. E aqui uma representação, ó, como eu falei tanto de praça ali, ó, coloquei uma praça ali. Tem, como eu coloquei ali. Então, primeiro, a escala grande, ela vai ser uma área menor, com muito mais riquezas ali, como nesse exemplo aqui, ó, tem 4 ruas mostrando, tem árvores, tem área de lazer, etc. Então a riqueza é muito maior. A escala média já vai ser um pouco maior. Ali tem a área de esse mapa é de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Então ali também, ó, vai ser uma escala média. Então a gente percebe que já tem uma pobreza, vamos colocar assim, entre aspas, né? Uma pobreza de detalhes. Então o que a gente consegue observar ali, ó, são rios, são algumas divisões, né, de regiões ali na grande São Paulo. Mas já é uma pobreza de detalhes. E a escala pequena, né? A escala pequena que está mostrando o continente americano, ó, que não tem quase nenhum detalhe. O único detalhe que vai ter mesmo é a divisão territorial dos países. Então, ali o territorial, América do Sul, toda dividida em todos os países, Brasil, Argentina, Bolívia, vai ter mais esses detalhes, mas a pobreza assim, é muito grande. E sempre relacionar a questão da escala. Então, o número da escala, essa escala grande, vai de 1 a 25 mil centímetros, por 25 mil centímetros. Enquanto a escala pequena, 1 começa por 250 mil centímetros. Vamos dizer assim, é inversamente proporcional. É inversamente proporcional. Não pode relacionar a escala pequena com um pequeno número da escala. Não. É inversamente proporcional. Ok? E aí a gente chega nos exercícios. Como eu falei, escala é muito importante fazer exercício. Muito importante, que a questão matemática, questão para fixar na cabeça essa questão da fórmula, essa questão de interpretar a escala, que é um pouquinho complicado mesmo, interpretar essa relação entre escala área real e área no mapa. Então é um pouquinho complicado mesmo. Então é importantíssimo fazer exercício de escala no caso. E aí tem exercício, se eu não me engano, de exercício. Exercício da Unicamp, se eu não me engano. Se eu não me engano, é da Unicamp esse exercício. Uma universidade de São Paulo, né? E ele mostra lá, ó, então, no mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. Na realidade, essa distância é aproximadamente D. O que a gente tem? A gente tem lá, ó, a escala é 1 por 25 milhões de centímetros. O que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro nesse pequeno mapa nosso aí, ó, nesse pequenininho mapa, a gente tem 25 mil centímetros. Então a pessoa que fez esse mapa aí, ó, ele pegou e reduziu o mapa, a área real, né, reduziu até ficar desse tamanhozinho. Para reduzir, ele teve que fazer uma proporção para não ficar desproporcional. Então o que ele fez? A cada 1 centímetro nesse mapa tem 250 milhões de centímetros. Essa é a relação. Que o mapa está pedindo? Ele quer que a gente ache o quanto nesse mapa é essa distância de 1,5 centímetros entre Campinas e Araçatuba. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Até mudar para cá. O que a gente vai fazer? A fórmula lá é Dzão, né? Dzão que é o tamanho real, é o que a gente quer achar. Dzão é o tamanho que a gente quer achar, tamanho real, igual a Dzinho, que é o tamanho no mapa, vezes a escala. Ok? Eu dei uma invertida, mas não tem problema. Invertida na fórmula.
mas não tem problema. Colocando os números, o que a gente vai fazer? Adesão, então tamanho real igual a 1,5, que no caso é centímetros, vezes a escala. Quem que é a escala? 225 milhões de centímetros. A gente vai ter essa relação. Então, usando a fórmula de escala, a distância, que a gente quer achar a distância no mapa, que é 1,5 centímetros, vezes a escala, vezes o Ezão, que é quanto? 25 mil centímetros. Quanto que isso vai dar? Vai dar 37 milhões e 500 mil centímetros. É isso mesmo que vocês ouviram. 37 milhões e 50 mil centímetros. Ou seja, vamos lá, vamos interpretar. Se a gente pegar e for de carro de Campinas a Araçatuba, a distância entre essas duas cidades vai ser 37 milhões e 500 mil centímetros. Se a gente pegar uma trena lá e uma régua e começar a medir Campinas e Araçatuba, a gente vai encontrar essa medida. 37 milhões e 500 mil centímetros. O que a pessoa que fez o mapa teve que fazer? Teve que reduzir. Não dava para colocar 37 milhões e 500 mil centímetros nesse mapa desse tamanho. O que ele fez? Ele teve que reduzir. Então, cada 1 centímetro desse mapa, então nessa distância que está na distância entre Campinas e Araçatuba, que é 1,5 centímetros, ele teve que reduzir o que coube nessa distância, nessa pequenininha distância aqui, 37 milhões e 500 mil centímetros. Então tem que relacionar isso. Escala é a relação entre a área real e a área do mapa. É essa a relação. Área real, 37 milhões de centímetros. Um pouquinho mais, né? 37 milhões, 500 mil centímetros. Tamanho real. Tamanho no mapa, 1,5 centímetros. Então, essa é uma exemplificação de uma escala. Ok? Mas só tem número que não é em centímetro. O que eu vou fazer? Ah lá, chegou lá, aquele ponto que eu expliquei para vocês. Vocês foram lá, fizeram a conta e encontraram lá o número. 37 milhões. O que eu vou fazer se não tem essa alternativa nas respostas? Conversor vai converter medidas. Se a gente está em centímetros, a gente quer ir para quilômetros, o que a gente vai fazer? Dividir. Quantas vezes a gente vai dividir? Lembra lá? 5 casas. Então a gente vai dividir 5 vezes por 10. O número que a gente vai chegar, 375 quilômetros. Conseguiram? Pegaram? Então vamos lá. Ó. Acho que agora vai ficar mais claro. Entre Campinas e Araçatuba tem 375 quilômetros. Essa é a distância. Se a gente pegar nosso carro lá e for de Campinas a Araçatuba, vai dar 375 quilômetros. Essa é a distância. O cara que, o geógrafo que fez esse mapa, ele teve que reduzir, lógico. Não dá para ele colocar numa folha de papel 375 quilômetros. Ele teve que reduzir. Proporcionalmente, ele reduziu. Proporcionalmente, ele fez lá. Ó. Então, cada 1 centímetro tem 25 milhões de centímetros. Só que a pergunta não está pedindo 1 centímetro. Está pedindo 1,5 centímetro. Então, essa é a concepção. Se a distância entre Araçatuba e Campinas fosse 1 centímetro, seria 250 milhões de centímetros. Mas como ele está pedindo 1,5 centímetro, então aí
de fato é 375 quilômetros. Então, essa é a relação entre da escala. O mapa real, a área real, e a área no mapa. Ok? Vamos fazer outro exercício. Então a resposta certa, a resposta está aí, é essa. Então é 375 quilômetros, a distância entre essas duas cidades. Ok? Fazer outro exercício. Deixa eu puxar aqui. Aqui, acho que aqui tá bom. Né? Fazer outro exercício lá. Então ele pergunta lá, supondo-se que a menor distância entre duas cidades no mapa seja 5 centímetros. Ou seja, você pegou um mapa lá. Você pegou um mapa. Entre um ponto, entre uma cidade e outra, aqui, ó, duas cidades. Vamos lá, vamos. Entre Bauru e, sei lá, Belo Horizonte. Você pegar uma régua e medir entre Bauru e Belo Horizonte, vai dar 5 centímetros. É o que está falando ali, ó. No mapa, supondo-se que a menor distância entre duas cidades no mapa seja 5 centímetros e que a distância real entre entre ambas seja de 250 quilômetros em linha reta, é correto afirmar que o mapa onde consta a informação foi elaborado na escala. Essa questão ele está pedindo ao contrário. Ele não quer saber a distância real. Ele quer saber a escala. Ele quer saber a escala. Ele não quer saber a distância real. Distância real a gente já tem 250 km. Distância no mapa, 5 centímetros. Vamos pensar aqui. Vamos pegar o exemplo. Bauru e Belo Horizonte. Bauru e Belo Horizonte não tem 250 km. Mas vamos lá, é uma suposição. Vamos lá. Entre Bauru e Belo Horizonte é 250 km. Real, tamanho real. Se a gente pegar nosso carro aqui e for para Belo Horizonte, vai dar 250 km. Ok? No mapa vai ser 5 centímetros. Então, no mapa vai ser reduzido 5 centímetros. Ok? Então a gente tem que destacar isso. O mapa é 5 centímetros, o tamanho real é 250 km. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai... tem aqui a fórmula, né? Aquela fórmula de sempre. Dzão igual a Dzinho vezes Ezão. Então, distância real é igual a distância no mapa vezes a escala. Só que tem um problema. A gente já tem a distância real, né, com 250 km. A gente tem a distância no mapa, que é 5 centímetros. E a gente não tem a escala. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Então, lá como vocês devem ter visto em matemática, quando a gente vai fazer uma equação como essa, e a gente não tem um número faltando, a gente inverte. Então a gente vai inverter os números. A gente vai passar o número para o outro lado. Então, no caso aqui, a gente vai passar quem para o outro lado? O 5. Então a gente pega, a gente passa o 5, o 5 que estava multiplicando, a gente passa dividindo, lembrando conceitos matemáticos. O 5 que estava multiplicando, a gente vai passar dividindo o 250, que vai dar a escala. Então, lembrar isso, a gente vai ter que passar o 5 dividindo 250. Ok? Ele vai mudar o sinal dele. Vai mudar o sinal. Ele vai passando multiplicando, ele passa dividindo. E ali, ó, então se a gente fazer essa divisão, 250 por 5 vai dar quanto? 50 quilômetros. Ah, por que 50 quilômetros? Porque o 250 está em quilômetros, lembrando sempre. 250 está em quilômetros, ok? Então, esse é o resultado. E aí, acabou? Não, não acabou. Porque como vocês estão vendo as alternativas, só tá em escala, então tá em centímetros. O que a gente vai fazer? Conversor vai converter, né? Conversor, né? Converter
medidas. Só que lá, a gente está em... Vou voltar aqui. A gente está em quilômetros. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar até chegar a centímetros. Entre quilômetros e centímetros, são 5 casas. Então, a gente vai multiplicar por 10, 5 vezes. Ok? Qual que é a resposta? Vai dar ali 5 milhões de centímetros. Numa escala, então, o que isso quer dizer, então? Então, quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, então, a cada 1 centímetro no mapa, tem 5 milhões de centímetros. 5 milhões de centímetros. O que isso quer dizer? 5 milhões de centímetros. Então lá, vamos dissecar esse exercício, então, para ficar claro. Então a escala é 1 por 5 milhões de centímetros. A gente mediu 5 centímetros, que é o que está pedindo no exercício. Então 5 centímetros vai ser, no mapa, 25 milhões de centímetros. Então essa distância de 5 centímetros vai ser quanto? 25 milhões de centímetros. Passando para quilômetros, 250 quilômetros. Ok? Então lá, letra E, 1 por 50, 1 por 5, assim, tô com 50 na cabeça. 1 por 5 milhões de centímetros. Então essa é a resposta correta. Ok? Um outro exercício ainda, acho que esse é o último. Ele fala, né, em um mapa com escala de 1 por 5, no caso, 1 por 5 milhões de centímetros. Então, em um mapa com escala de 1 por 5 milhões de centímetros, um comprimento de 2,5 centímetros corresponde a uma distância D. Vamos lá. Você tem um mapa aqui. Perdi minha caneta. Você tem um mapa aqui, ó. Então aqui tem um mapa. Ok? A escala dele é 1 por 5 milhões de centímetros. Então a cada 1 centímetro desse mapa, se você pegar a régua aqui e medir 1 centímetro, vai ter 5 milhões de centímetros no tamanho real. O que ele está pedindo? Qual que vai ser o comprimento em 2,5 centímetros. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem lá a fórmula de sempre. Dzão, tem que fixar essa fórmula na cabeça. Dzão, distância real, que é o que a gente quer, igual a Dzinho, que é o tamanho do mapa, vezes Ezão, né, no caso, que é escala. Passando os números. Então a gente vai ter 2,5, que é o tamanho do mapa que a gente quer, vezes 5 milhões de centímetros, que é a escala. Ok? Resultado vai dar 12 milhões e 500 mil centímetros. Então, no mapa, essa distância de 2,5 centímetros vai ter quanto? 12 milhões e 500 centímetros. Ah, mas, de novo, ó, questão da conversão de medidas. Ah, mas chegou no resultado, não tem... as alternativas não tem centímetros, só tem quilômetros. O que eu faço? Converter medidas. Converter lá. Então a gente vai passar de centímetros para quilômetros. Esse é o nosso objetivo. O que vai fazer? Vai dividir. De centímetros a quilômetros, 5 casas. Então a gente vai dividir 5 vezes. Começando aqui, ó, centímetros, você vai dividir por 10, por 10, por 10, por 10, 5 vezes. A resposta
125 quilômetros. Ok? Resposta correta, então, é a letra C, 125 quilômetros. Vamos dissecar esse exercício para finalizar essa escala, esse conteúdo de escala, que eu sei que é um pouquinho, mas vai demandar muito exercício. Eu vou disponibilizar para vocês uma listinha de exercício, porque demanda muito exercício esse conteúdo, para fixar mesmo, para entender essa relação de escala. Então vamos lá. Ó. A gente tem nesse suposto mapa, 1 centímetro é igual, no mapa é a representação de 5 milhões de centímetros no tamanho real. Então o cara foi lá. Mediu lá a distância, 5 milhões de centímetros. Ele reduziu esse tamanho em 1 centímetro. Só que o que o exercício propõe é que a gente ache 2,5 centímetros. Então, logo, se 1 centímetro tem 5 milhões de centímetros, quanto que tem 2,5 centímetros? Esse é o exercício. Esse é o exercício. Vou repetir. Se 1 centímetro no mapa tem 5 milhões de centímetros, quanto que vai ter 2,5 centímetros? Esse é o exercício. Que aí é o resultado que a gente chegou. 12 milhões e 500 mil centímetros. Que a gente converteu e chegou a 125 quilômetros. Ok? Bom, então hoje na aula era isso. Era começar esses conteúdos de mapa. Esses conteúdos de mapa, né? Que a gente vai começar a falar de mapa a partir dessa aula. A gente tem mais algumas aulas sobre mapas. Como eu falei, é extremamente importante. E é isso. Repito, vou passar uns exercícios de escala, que é bem importante vocês treinarem esse conteúdo, para ficar bem fixado aí na cabeça sobre esse tema. Ok? Abraço, se cuidem.